noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Goethe Instituto Salvador, Bahia. Eu me chamo Leonel Henques, eu coordeno a programação cultural aqui da casa. Esse ciclo de debate chamado Atemporalidades, ele surge dentro da programação dos 60 anos do Goethe Instituto em Salvador. Esse é o quarto evento, né? Os temas eles foram colhidos do nosso arquivo, onde verificamos que alguns temas eram recorrentes ao longo desses 60 anos em diferentes formatos, seja através de exposições, palestras, workshops, e percebemos que eram temas que, embora estivessem presentes em todas as décadas, ainda eram relevantes hoje. E eu não vou falar muito, porque o nosso mediador Éder Santana vai apresentar os nossos convidados e convidadas. Daqui a pouco, só queria registrar e agradecer a presença do professor Penildon, que é o novo vice-reitor da UFBA. Dizer que o Goethe Institut considera a UFBA um parceiro muito importante. A gente vinha tendo um diálogo com o professor João Salles e certamente seguiremos com esse diálogo, até porque o ICBA, que é o CNPJ que sustenta o Goethe Institut em Salvador, há 60 anos surge, é criado dentro da UFBA. Começa lá na Escola de Enfermagem e só depois que o Ministério das Relações Externas compra essa casa, e então o Instituto é fundado, digamos assim, aqui, nesse endereço. Então, é uma relação que para a gente é muito importante, assim como uma parceria que a gente vem tendo nesses últimos anos, muito forte com a Prefeitura, com todas as suas secretarias, com o Estado, com a UNEB, com universidades privadas também, que são todas muito importantes para a gente. Quero agradecer ao professor Messias, que trouxe uma turma de alunos do IAC, né? E muito obrigado também por essa colaboração. E já passo, então, a palavra ao Éder, que vai fazer a introdução do evento. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Éder Luiz Santana, sou jornalista. Queria iniciar agradecendo o convite de mediar esse bate-papo com 4 pessoas tão importantes que têm tanto a nos ensinar essa noite. Vou explicar para a gente como vai ser. Vou sentar logo, porque, né, a pessoa está cansada. Basicamente, nós vamos ter um papo aqui hoje, na terceira edição do Atemporalidade Ciclo de Debates do Goethe Institute. A equipe do Goethe é uma equipe muito comprometida, trabalhei com eles durante um tempo, então, para mim, esse convite é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos, basicamente, falar hoje de um tema, uma cidade para todos, diversidade. Então, eu vou aqui chamar os nossos 4 convidadas, e eles irão todos se apresentar aqui por conta própria. Tá? Vamos aqui na ordem. Queria chamar aqui para nos acompanhar, inicialmente, o Ednilson Sacramento. Em seguida, nós temos o Marcelo Cerqueira. A professora Mônica Rupsel Frank. E a secretária Mila Paz. Nosso bate-papo hoje vai durar cerca de 1h30. A ideia é que, na primeira 1 hora, nós tenhamos aí um bate-papo, uma troca de experiências e de impressões com os nossos convidados. E nos últimos 30 minutos nós temos aí perguntas que vocês podem, efetivamente, realizar as perguntas com microfone, ou, para os mais tímidos, podem mandar um bilhetinho que eu leio sem problemas aqui na mediação. Eu vou também, ao longo do debate aqui, na medida do possível, fazer algumas provocações e perguntas, mas a ideia é que os convidados também troquem aí as suas experiências, tá? Então, eu vou pedir inicialmente, todo mundo está com o microfone? Tá. Passa um para lá, isso. Todos ligados. Então, eu vou pedir inicialmente que vocês se apresentem, né? Vamos começar, então, com o Ednilson Sacramento. Deixa eu pegar para você. Olá, pessoal. Boa noite. Prazer imenso estar aqui. Essa casa que é comum para muitas e para muitos de nós. E parabéns ao Instituto pelos 60 anos.
Eu sou Ednilson Sacramento, sou um homem negro, pele negra, não retinta, tenho formação em jornalismo, atualmente curso Produção Cultural na Facom UFBA, e muito interessado nas questões de acessibilidade, nas questões de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Sou uma pessoa com deficiência visual total. Eu, inclusive, perdi a visão ao longo da vida. Então, parte da minha vida eu passei enxergando e, atualmente, há cerca de 25 anos, eu perdi a visão totalmente. Para mim é motivo de muita alegria trabalhar esse tema, discutir esse tema, porque sem essa discussão e, por conseguinte, sem as práticas que dizem respeito à mobilidade urbana, à diversidade, à inclusão, nós não teríamos, de fato, uma sociedade que se pretenda justa, né? Essa luta pela justiça e pela igualdade de oportunidades é uma luta constante. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui e, além do mais, estar ao lado de pessoas, de líderes, de lideranças que batalham por essas questões todos os dias. Muito prazer. Muito obrigado, Ednilson. Vamos agora com o Marcelo Cerqueira. Boa noite a todos e todas. Me chamo Marcelo Cerqueira, eu sou um preto pardo, tenho 54 anos, eu tenho uma hemiparesia provisória, acredito, e sou liderança do Grupo Gay da Bahia, do GGB, a minha instituição de origem, e também eu sou coordenador municipal da política LGBT da cidade de Salvador, na gestão atual do prefeito Bruno Reis. E estou aqui, vou falar um pouco dessa atemporalidade de Salvador, né, especialmente com o meu recorte de LGBTs, e espero poder contribuir com o debate. Muito obrigado, Marcelo. Agora a professora Mônica Rupsel. Boa noite a todos. Eu sou Mônica Rupsel Frank. Tenho 2 sobrenomes puxados para o alemão nesta casa, né, mas sou soteropolitana, sou uma pessoa de pele clara, branca, e sou uma ex-loira. Até 48 horas atrás eu era loira, hoje eu sou ruiva. Eu trabalho com a temática do idoso há 30 anos. Eu coordeno, dirijo o Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, que é o CREASE, que faz parte da política de atenção ao idoso do Estado da Bahia. Certo? Estou lá há algum tempo já passei por várias gestões, e agradeço o convite, que foi feito 2 vezes. A primeira em meu nome, que é um prazer estar aqui com vocês, e a segunda em nome da causa, porque também a causa do idoso, apesar de eu não ser idosa, mas eu me sinto em lugar de fala completamente. Apesar de não ser idosa, eu batalho com essa temática já há um bom tempo. É um prazer. Muito obrigado, professora Mônica. Agora, Mila Paz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Mila Paz. Sou morena, cabelo castanho claro, né? Mulher sempre vai ficando mais velha, vai ficando loura. Não estou loura ainda não, estou castanho claro. Tenho 1,70 m, estou vestindo uma saia estampada, uma camisa marrom, meu cabelo fica na altura um pouco dos ombros, olhos castanhos. Estou secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Salvador, uma secretaria nova, criada agora na gestão do prefeito Bruno Reis, por entender que, passado o período aí das 2 primeiras gestões
do prefeito Assemineto, a cidade se encontrava no momento onde a temática da geração de emprego e renda precisaria de uma visão estratégica e de pessoas e uma equipe pensando programas e projetos voltados para a geração de emprego e renda da cidade. Então, uma pauta que sempre existiu, mas que estava transversalmente tratada por várias secretarias, hoje é tratada dentro da SENDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Tenho 42 anos, minha origem profissional era iniciativa privada, eu fui 15 anos da iniciativa privada, trabalhei com grandes projetos aí, sempre com uma interface muito grande com o poder público, então trabalhei em grandes obras de infraestrutura, trabalhei em programas de concessões, PPPs, na gestão privada, e há alguns anos tive a primeira experiência na gestão do prefeito Assemineto, trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, que na época tocava as pautas de desenvolvimento econômico, coordenei o programa Salvador 360, depois saí, filhos pequenos me demandaram, precisei dar uma pausa e uma desacelerada na minha atividade profissional, passei 1 ano e meio fora, e no início de 2021 fui convidada pelo prefeito Bruno Reis para assumir o desafio, porque é realmente um grande desafio, pensar, trabalhar e implantar programas de desenvolvimento econômico, emprego e renda. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Eu me vejo aqui muito mais como uma grande aprendiz desse diálogo. Temos algumas coisas aí para trazer, uns projetos que a gente vem tratando nessa temática da diversidade, da inclusão, mas depois aí de ouvir os meus colegas, eu fico muito lisonjeada pelo convite e dizer que eu me vejo aqui como uma grande aprendiz do tema e, mais do que isso, uma grande entusiasta, porque eu acredito muito que é por esse caminho que a gente consegue, de fato, fazer a sociedade mais justa, mais igualitária e com, de fato, oportunidade para todos, que é o nosso objetivo. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Antes de eu fazer aqui uma provocação inicial para nós iniciarmos esquentar os tamborins da conversa, eu queria trazer uma definição breve do que é diversidade, de acordo com o livro Diversidade, O Beabá da Diversidade, escrito pela Mafra Lapoli, né? O termo diversidade abrange a diferença, a divergência, a dissemelhança, a variação, a pluralidade e a variedade. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem pluralidade, mas que pode significar também a ausência de acordo ou divergência. E aí eu queria começar perguntando a vocês, dentro das suas áreas de trabalho, obviamente, onde é que nós estamos falhando atualmente, porque não conseguimos ter, de fato, uma cidade que abrace a diversidade, que abrace as diferenças. Podemos começar? Vamos lá, então. Vamos dar as ordens um pouquinho aqui. Vamos começar pelo Marcelo dessa vez. Bom, Salvador é uma cidade que ela é muito diversificada, é uma cidade que tem uma cultura muito rica, pujante, uma cidade negra, a maior cidade negra depois de África, e uma cidade que ela tem uma presença LGBT muito forte. Em 1980 foi fundado no Brasil o Grupo Gay da Bahia, aqui em Salvador, e foi fundado em Salvador justamente por ter essa tradição de diversidade. Não era diversidade que chamava na época, né, mas hoje a gente fala assim de diversidade. Então, Salvador hoje ela é uma cidade inclusiva, porque, num passado recente, ela começou, não só pelo advento da fundação do Grupo Gay da Bahia, mas com a mentalidade de gestores públicos que tiveram a capacidade de pensar e olhar o outro nessa perspectiva, né, de não ao preconceito, não à discriminação, e da possibilidade de se fazer política, né, porque a conquista social ela acontece, sobretudo, a partir
análise política. E quando a gente encontra pessoas políticos que conseguem, políticos gestores, sobretudo, que conseguem ver isso e apoiar, aí a gente consegue fazer a revolução propriamente dita. Então, Salvador é uma cidade inclusiva porque ela tem legislação que pune preconceito, que pune discriminação, que multa estabelecimento, que caça alvará de funcionamento, que tem um programa que aqui eu tenho o prazer de estar com a secretária Mila, que recebeu lá na SENDEC o programa de combate à LGBTfobia institucional. É um programa que a prefeitura faz, primeiro, sensibilizando o seu quadro de servidores para que possa entender essa diversidade, aceitá-la e promover. E aqui, com a secretária Mila, de novo, a gente já fez várias ações de inclusão, sobretudo com travestis, lá pelo SIM, o SIM municipal. Então, é uma cidade inclusiva nesse ponto de vista, mas o gargalo que a gente ainda enfrenta é o fato de tentar encontrar e sensibilizar aquela pessoa que mora na comunidade, aquela pessoa que é simples, o LGBT que é simples, que mora em comunidade, que é transgênero, travesti e que é de baixa renda. Então, nós temos uma dificuldade porque essas pessoas têm dificuldade de procurar o serviço público. Então, elas se sentem inseguras, com medo de discriminação. E o que a gente quer é, sobretudo, motivar essas pessoas para que elas tenham autoestima e comecem a procurar o serviço público, para que possa atender em suas demandas. Então, assim, na política, aqui a cidade de Salvador é uma cidade inclusiva porque ela é muito bem servida. Aqui se constituiu o Conselho LGBT Municipal, que é uma instância ligada à Secretaria de Reparação, a secretaria a qual eu faço parte, que tem 2 braços, que é o braço de combate ao racismo, e que tem um brilhante trabalho nessa área de combate ao racismo e intolerância religiosa, e também esse braço de combate à LGBTfobia. O prefeito ACM Neto, quando instituiu o centro de referência e procurava uma secretaria, secretária Mila, para inserir esse centro, então ele encontrou na Secretaria de Reparação, muito bem escolhida, esse espaço. E lá se constituiu 2 braços. Um braço que trabalha o racismo institucional, o racismo em todas as suas formas, o combate, né? E essa área LGBT que a gente consegue atender as pessoas LGBTs em momentos difíceis das suas vidas, sobretudo em questões psicológicas, de assistência social e até mesmo em caso de morte, sepultamento, a prefeitura faz isso também, né, que é um dever que ela tem. Então, o gargalo que eu vejo, a pergunta foi Onde estão os gargalos para que a gente tenha, de fato, uma cidade com potencial de abraçar a diferença, né, a diversidade? Então, a cidade de Salvador ela tem esse potencial e ela procura fazer isso porque a gente tem um privilégio de ter uma gestão que faz isso e que se preocupa com isso e que tem um planejamento estratégico que cobra isso trimestral, de 3 em 3 meses, assim melhor. Cobra isso de todos os gestores, assim como tem a política de cota, que a prefeitura
exigiu, e a secretária Mila sabe disso, de 90% das ações serem para as pessoas pretas e pardas da cidade. Então, para LGBT também tem esse aspecto, que é a cobrança da gestão pela atenção, o cuidado a essas pessoas. Mas a dificuldade está, sobretudo, em a gente chegar com o braço protetor do Estado nas comunidades, nas pessoas carentes e que realmente precisa desse apoio. Dificuldade não somente delas de formação, uma grande carência na questão da formação, e essa comunidade maior ainda, porque a LGBTfobia é tão marcante na sociedade e na vida dessas pessoas que o próprio SIM, aqui presente, tem dificuldade, faz seleção, mas de encontrar pessoas que tenham eu diria o que, secretária? Faz a seleção, mas não encontra pessoas capacitadas, com formação, com segundo grau completo. Elas não têm, porque evadem da escola por causa da LGBTfobia, que ainda é muito forte na sociedade, por mais que a gente trabalhe. Então, o gargalo também é combater essa LGBTfobia. Mas a gente se sente fortalecido cada vez que a gente faz um programa de LGBTfobia institucional, que adentra nas secretarias tops da prefeitura e nas outras, para falar desse tema e para sensibilizar o servidor a desenvolver um manejo humano a essas pessoas. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Professora Mônica, por favor. Bora lá. Na verdade, eu acho que nós estamos falhando, mas que a nossa falha em ter uma cidade inclusiva para os idosos não é uma questão de Salvador, é uma questão de Salvador, do estado da Bahia, do Nordeste, do Brasil, da América Latina, do mundo, certo? O que aconteceu conosco? Nós não demos ouvidos para as questões demográficas e epidemiológicas. Ou seja, disseram para a gente, os números diziam, com o boom do nascimento de pessoas na década de 60, diziam, essas pessoas vão envelhecer, vocês precisam se preparar, o mundo precisa se preparar para as populações envelhecidas, porque as demandas serão diferentes das demandas que existem hoje. E nós achamos que isso ia acontecer lá na frente. Então, quando, por exemplo, eu comecei a trabalhar na área de geriatria, a gente dizia, por que no ano de 2020 o Brasil vai ser o 6º país com o maior número de idosos? Sabe, 2020 era uma coisa lá longe. Estamos em 2022. E as cidades do mundo inteiro, de maneira geral, elas não estão preparadas para esta população que vai envelhecendo. Certo? Existe um programa das Nações Unidas que chama Cidade Amiga do Idoso, que é um programa que também foi replicado pelo Senado Federal, e que, no Brasil, são 2 cidades, Veranópolis e Piracicaba, se eu não me engano. Enfim, são 2 ou 3 cidades apenas. E, no mundo, também, tem poucas cidades que têm um selo de Cidade Amiga do Idoso. Bora lá. O que é que acontece com o indivíduo, com todos nós, ao envelhecer? Nós construímos, ao longo da vida, nossa capacidade intrínseca, que é aquilo que nós temos conosco, né? É a nossa capacidade, toda a nossa capacidade física e toda a nossa capacidade mental também. No mental, nós incluímos toda a esfera de humor e também as questões cognitivas. E aí, só que essa capacidade intrínseca fala de nós, conosco mesmo. Mas só que nós não vivemos por nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em diversos contextos. Nós vivemos no contexto familiar, nós vivemos no contexto de trabalho, nós vivemos no contexto político, nós vivemos em vários contextos.
E o que nos falta é que nos preparem para estes contextos. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que ela tem algumas doenças, mas, enfim, articula bem, se vive bem, se gerencia o conceito da autonomia e da independência, né? A independência sendo como uma questão mais física e a autonomia a questão mais cognitiva, principalmente cognitiva, as duas estão bem imbricadas, mas poderíamos didaticamente separar assim. Então, essa pessoa pode viver bem, tranquilamente, no contexto social dela. No entanto, se eu coloco essa pessoa para morar num prédio de 2 andares sem elevador, eu acabei com a independência dela, porque ela vai precisar, esta pessoa que há 6 meses atrás saía, comprava o pão todo dia, ia na farmácia, pegava um neto na escola, ia na praça, fazia alguma coisa, agora ela vai pensar, antes de descer essas 2 escadas, por exemplo, se ela tiver um problema no joelho. Certo? Então, nós precisamos prestar atenção a todas essas demandas de saúde, demandas sociais que a população idosa tem. 40% dos idosos, das pessoas idosas, elas têm pelo menos uma dependência total ou parcial para o que nós chamamos de atividades básicas e atividades instrumentais da vida diária. Né? Atividade básica escovar o dente, pentear cabelo, cuidar de si, né? Assim, nas coisas mais simples. E as atividades instrumentais são o gerenciamento da conta bancária, o gerenciamento dos medicamentos que usa, tomar conta da casa. Então, 40% dos idosos têm algum tipo de dependência para algum tipo dessas atividades. Então, o que nós temos são pessoas que vão precisar de outras pessoas para resolver coisas simples das suas vidas. Só que, quando teve esse boom do envelhecimento, né, da década de 60, as famílias eram famílias extensas. Então, se a gente pensem aí, faça um exercício de pensar, eu sei que tem muita gente nova aqui, né, então os avós podem ser de minha idade, não é nenhum bom exemplo, mas os bisavós, a mãe, quantos filhos teve, a mãe da mãe, quantos filhos teve, a mãe da mãe da mãe, quantos filhos teve, e você, quantos filhos você quer ter. Né? Assim, quando a gente tem um filho, antigamente você tinha um filho e tinha outro, e o primeiro, e o terceiro, e o quinto, iam ajudando uns a criar os outros, e essas coisas, e a vida ia passando e ia sendo tranquilo. Né? Hoje em dia, as pessoas moravam mais próximas, e hoje em dia não é mais assim. Então, as famílias hoje são nucleares, né? Pai, Filho, Espírito Santo, amém. E quem vai cuidar de quem? Então, vou dar o meu exemplo. Eu sou separada, tenho uma única filha que tem 23 anos e já não mora mais aqui. Mora em São Paulo. Se eu ficar doente, quem é que vai cuidar de mim? Cabe a mim mesmo primeiro cuidar de mim. Depois, a minha família. Depois, a sociedade e ao Estado. Certo? Então, nós não nos preparamos do ponto de vista social também para sairmos da família extensa, virmos para a família nuclear e ter quem cuide de nós. A capacidade de ser dado o diagnóstico na atenção básica de uma doença chamada demência, dentre as quais a mais famosa é a doença de Alzheimer, é de apenas 10% no mundo inteiro. Não é uma coisa da Bahia, não, do mundo inteiro. Ok? E as unidades secundárias e terciárias, na verdade, elas atendem pacientes mais comprometidos. Então, existe um hiato de pessoas que estão com diagnóstico, que estão na rua e que estão invisibilizadas completamente. Porque nós não estamos, nós como Estado, né, como, enfim, setor público, não estamos dando tudo o que elas vão precisar, certo? E, com a questão da globalização, as nossas famílias também não vão estar próximas a nós. Até o idoso que ele mora na área, até o indivíduo, desculpe, que ele mora na área rural, essa pessoa, quando fica idosa, ela se muda para a área urbana, porque é onde é mais fácil, o posto de saúde, até hoje em dia menos, até porque tem a questão do PSF, na saúde da família. Mas é onde tem um banco que ela vai tirar o benefício dela da aposentadoria. Então, ele também é um cidadão urbano. E teve uma época que eu trabalhei no município de Santo Estevão, aqui perto, e tinham idosos que estavam na zona rural,
que tinham 10 filhos e que não tinha ninguém lá perto, né? Quem estava na cidade estava na área urbana da cidade, não na área rural. E só para não me delongar muito, eu queria falar de duas coisas rapidamente. Se a gente quiser, a gente conversa depois sobre isso. Um é a questão da feminização do envelhecimento. As mulheres vivem em torno de 7 anos mais do que os homens. E as mulheres ficam, e os homens, ou seja, os homens casam com mulheres mais novas, em geral, e eles morrem antes. Então, a mulher fica mais tempo sozinha. Então, a mulher, ela envelhece, que ela já tem perdas, com o próprio processo do envelhecimento, a perda da juventude, a perda nós estávamos falando de paquera aqui antes, né, de começar, da questão do desejar e do ser desejada. Muitas vezes o desejo permanece, mas o ser desejado, ela faz, Mônica, parece que eu não existo. Eu passo, e ninguém olhou para mim, e não era assim. Eu era uma pessoa que eu chamava atenção, entendeu? As pessoas, algumas vezes, falam sobre isso. Então, essa mulher ela vai ficar mais tempo, vai ter chance, mais ainda, de ter doença, vai ficar mais tempo só e vai envelhecer. E, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente envelhece, a gente também empobrece, porque a aposentadoria nos tira, enfim, alguma coisa do nosso salário, quando a gente está na ativa, e também ela traz outras perdas também. Então, essa questão da feminização do envelhecimento é algo que a gente precisa. Vocês podem ver onde vocês vão, vocês veem muito mais na fila do banco, no posto de saúde, no centro de convivência, na academia. Tem muito mais idosas do que idosos, certo? E outra questão, só para eu pincelar também, não poder deixar de falar, são os modelos de atenção. Como eu falei, nós não teremos famílias grandes, e famílias em que, como eram, as mulheres não trabalhavam. Então, quando os avós de vocês ficavam doentes, tinha um monte de tia para cuidar deles, ok? Porque elas, em geral, não trabalhavam. Hoje em dia não é assim, todo mundo está trabalhando e a família é desse tamanho. Então, nós teremos que ter outros modelos, e um dos modelos é o modelo das instituições de longa permanência para idosos, que eu vou traduzir aqui, né, são as LPIs, que são os antigos asilos, que tem uma outra nomenclatura hoje, que nós temos que rever este equipamento social / saúde, porque nós vamos precisar, de alguma maneira, de modelos inovadores de convivência dessas pessoas e de cuidado, de convivência e de cuidado. O ideal é que a gente envelheça dentro de casa. Às vezes, o paciente, a família me diz, Mônica, olha só, a gente está fazendo um rodízio. Então, é uma semana na casa do filho A, da casa do filho B, filho C, é péssimo, péssima escolha. Certo? Porque ele tem uma chance, na nossa cabeça, o banheiro, na cabeça dele, né, enfim, o banheiro sempre foi a primeira à direita. Aí ele vai a primeira semana para a casa do filho, que o banheiro é a segunda à esquerda. Aí vai na outra semana para a casa do filho, que o banheiro é no final do corredor. Aí, quando ele voltar para a casa do primeiro, ele já, né, desarrumou aquela organização cerebral, daquela orientação dele. Então, esses equipamentos, as instituições de longa permanência para idosos, que foi um trabalho, inclusive, que nós fizemos na pandemia, nós monitoramos são 219 instituições na Bahia, né, existe um cadastro nacional, mas o cadastro estava desatualizado, enfim. A gente conseguiu, na pandemia, monitorar todas essas instituições. O poder público, em geral, quando chega nesses lugares, ele chega para fechar a instituição, enfim, para punir de alguma maneira. E nós fizemos um acordo, né, entre aspas, nós não podia ter violência, enfim, de nenhum tipo, mas nós queríamos que ninguém morresse, principalmente de Covid, naquele momento. E, por conta disso, nós fizemos o monitoramento dessas 216 instituições, que foi um trabalho bem interessante. Certo? Então, eu queria chamar a atenção da feminização e das LPIs, que são duas coisas que vale o destaque. Excelente, professora. Obrigado. Vamos agora com Ednilson. A pergunta é muito interessante, porque visa extrair já um pouco do panorama dessas representações, dessas identidades aqui na cidade. Eu diria que o gargalo, tomando como parâmetro Salvador,
a gente não se dá conta que, diante da população mundial, que hoje está em 9 bilhões e 700 milhões, 15% desse contingente convive com algum tipo de deficiência. A gente não se dá conta disso. E, trazendo mais para Salvador, nós temos hoje aproximadamente 650 mil pessoas que convivem com algum tipo de deficiência. E, no Brasil, diretamente no Nordeste, nós temos taxas a mais de 25% das pessoas convivendo com algum tipo de deficiência. Então, acho que aí nós temos um gargalo interessante. Daqui a 7 dias, no dia 21 de setembro, nós vamos comemorar no Brasil o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É um dia para reflexão, para lançarmos um olhar sobre os direitos dessas pessoas. E penso que esse gargalo, essas dificuldades que nós temos em tornar essa cidade para todas as pessoas, passa também por não olharmos a diversidade. Ou seja, a diversidade é o que há de mais rico entre nós. Eu não tenho a menor dúvida. E muitas empresas já descobriram isso, sobretudo as grandes empresas. Grandes empresas não podem prescindir, por exemplo, de um programa de inclusão e diversidade. Fica feio hoje. Fica feio você chegar para uma empresa e perguntar qual é o programa de inclusão que você tem. E se ele não tem uma boa cotação na Bolsa de Valores. Isso é fato. Investidores, inclusive, têm isso como parâmetro. E, do ponto de vista das pessoas com deficiência, nós temos um lema chamado Nada sobre nós sem nós. Esse lema, que foi cunhado pela ONU já há mais de 15 anos, ele diz que não deveremos falar, fazer ou implementar políticas públicas sem a participação de pessoas com deficiência. Políticas públicas sobre as pessoas com deficiência. Salvador, por exemplo, talvez esteja também já um gargalo, nós não temos na unidade que trata das políticas públicas para pessoas com deficiência a gestão com um titular ou uma titular com deficiência. Nós dificilmente teríamos condições de admitir, e aí a Secretaria das Mulheres sendo dirigidas por quem não é uma mulher. E assim por diante. Mas, isso graças a esse manto de invisibilidade que as pessoas com deficiência têm, nós ainda não conseguimos em muitas instâncias. Portanto, precisamos ter, no município de Salvador, e aí já ajuda, na minha opinião, a tirarmos um pouco esse gargalo, uma representação de pessoas com deficiência na unidade gestora dos direitos da pessoa com deficiência. Outra coisa que me parece ser também um gargalo para esta população, do ponto de vista do turismo, para citar um exemplo, nós somos uma capital eminentemente turística e nós não temos nos catálogos da capital baiana nenhum indicativo, nenhuma sinalização que diga que a pessoa com deficiência pode visitar os atrativos turísticos da nossa cidade. Isso é, no mínimo, estranho, porque parece que nós não vendemos a cidade de Salvador para todas as pessoas. Ou a mentalidade é de que continua ainda baseada na invisibilidade, no capacitismo. Então, para tirarmos esse gargalo, eu penso que é preciso não só que tenhamos uma cidade acessível e que os seus atrativos turísticos sejam acessíveis, mas também que a comunicação do nosso município possa dizer: nós temos rotas acessíveis nos logradouros tais, tais e tais. Nós não temos isso. Então, aí penso que aí já é um gargalo. Às vezes você tem, inclusive, atrativos acessíveis e de fácil locomoção, mas que nós não sabemos, né? Então, eu acho que tem um gargalo importante aí. Sem falar nas políticas públicas. Nós temos muita dificuldade de incluir pessoas com deficiência no mundo do trabalho, nas artes, na assistência social. Nós temos
um passivo muito grande. Então, eu penso que Salvador não pode comemorar vários índices de avanço nas mais diversas áreas, sem que essa população esteja dentro desses avanços, né? Sem acessibilidade e sem inclusão social, não pode haver desenvolvimento. Isso é fato. Então, precisamos compreender a importância das várias dimensões da acessibilidade, à saúde, ao trabalho, à cultura. E é por isso que eu penso que, a partir do momento em que nós compreendermos que uma cidade para todas, e uma cidade para todas, tem que ser, de fato, para todas as pessoas, nós vamos trabalhar com as chamadas ilhas de excelência, nós vamos trabalhar com algumas opções, algumas alternativas, né? E nós precisamos trabalhar com uma ideia que avança para além da igualdade. Quando eu trabalho diversidade, eu já avancei para além da igualdade. O que é igualdade? Igualdade é aqui você servir o cafezinho para todas as pessoas. Pronto. Ninguém saiu daqui sem o cafezinho. Então, nós estamos praticando a igualdade. Mas se tem uma pessoa que aquele café é servido apenas com açúcar, e a pessoa não pode tomar açúcar, e se você não propõe uma alternativa ao cafezinho tradicional, você não está praticando a equidade. Então, eu acho que é uma palavra interessante para a gente começar essa conversa, e aí ajuda a tirar alguns gargalos, avançar para além da igualdade, pensar na equidade, que é equiparação de oportunidade baseado nos desiguais. E o que é ser desigual, se não o tema da mesa que nós estamos discutindo hoje. Então, Éder e colegas, eu penso que o grande gargalo é a mentalidade. Nós não podemos mais fingir que não estamos vendo mais de 25% da população da cidade que tem algum tipo de deficiência. É isso. Muito obrigado, Ednilson. Excelente. Secretária, por favor. Bom, vamos falar um pouco desse tema sobre a perspectiva econômica, né? A gente não, eu diria que a diversidade, né, da cidade de Salvador, e eu vou falar, né, olhando para a cidade de Salvador, que é, digamos assim, meu universo de trabalho hoje, ela, ao mesmo tempo que é a nossa grande riqueza, é o nosso grande desafio, né? A diversidade, a gente vive numa cidade diversa em vários aspectos, né? Uma cidade de diversidade cultural, racial, religiosa, e, de fato, é um grande, vamos chamar assim, é um grande ativo nosso. A gente é muito diferente e muito especial por conta também dessa diversidade. Então, olhando, não é à toa que a gente vê hoje grandes, e aí pegando o gancho aqui do professor, grandes empresas, grandes marcas, olhando o Salvador como alvo de implantação dos seus núcleos de diversidade, né? Se você olhar hoje os programas que o município hoje implementa, eu vou falar muito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sem a gente fazer grandes esforços, a gente tem diversidade presente em todos os nossos programas. A gente é diverso só por atuar em Salvador. A gente não precisa criar, não estou dizendo que a gente não faz, a gente cria, mas os nossos programas todos têm o pilar da diversidade muito presente. Olhando um pouco aí sobre a perspectiva de programas e falando um pouco dos desafios, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem grandes avanços já sobre a perspectiva de programas econômicos, de programas sociais, de programas urbanísticos, de implementação de regras urbanísticas para contemplar a questão diversa, falando um pouco aí das pessoas com deficiência. Eu vejo grandes avanços, né? Eu cursei, eu sou administradora, mas eu cursei também a faculdade, sou aluna da UFBA, ex-aluna da UFBA, de arquitetura, eu fiz, né, não concluí, não entreguei o TFG, mas fiz toda a faculdade de arquitetura, e, de fato, a gente tem grandes avanços sob a perspectiva também urbanística, no que se refere a esse olhar sobre diversidade. Mila, já é lindo e maravilhoso? Claro que não, a gente tem ainda um longo caminho a percorrer,
mas eu sim vejo avanços, percebo programas, percebo esse olhar, e não só percebo, como implemento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico programas específicos que olham para a questão da diversidade. A gente tem programas específicos para o mais 50, que é o idoso, então a gente tem programas de empregabilidade para pessoas com mais de 50 anos e programas de capacitação do mais 50. Então, a gente tem hoje programas que a gente trabalha 2 pilares muito fortes. A gente trabalha o pilar do lado do empregador, que não adianta você trabalhar o cidadão capacitando, engajando, se você não sensibiliza e não dialoga com o setor empresarial, para que ele entenda da importância dessas inclusões. Porque nem todas as grandes empresas, ou as empresas da nossa cidade, têm essa visão de que trabalhar com diversidade e inclusão é algo fundamental. Então, a gente tem um trabalho muito forte junto ao setor empregatício da cidade, os empresários, os grupos empresariais, para sensibilizar para os programas. A gente tem um programa voltado para pessoas portadoras de deficiência. É um grande desafio. A gente nunca conseguiu, a gente fez um trabalho forte de sensibilização das grandes empresas para oportunizar vagas para o PCD, e não só as vagas, porque quando a gente chegou lá, as vagas que você tinha ofertadas para o PCD eram vagas sempre muito, de trabalhos muito, assim, corriqueiros, e que muitas vezes você tem pessoas portadoras de deficiência com a qualificação e não tinha oportunidade para essas pessoas. Então, a gente fez um trabalho muito forte junto aos empregadores para a gente aumentar e ampliar essas oportunidades na área de pessoas portadoras de deficiência. E eu digo para vocês, com conhecimento de causa, é um grande desafio do outro lado, que é conseguir sensibilizar o cidadão portador de deficiência para a busca da vaga, para se enquadrar. A gente tem, hoje, a gente tem um excedente de vagas disponível no SIM para pessoas portadoras de deficiência, por incrível que pareça. A gente tem mais vaga do que a gente consegue oportunizar. A gente, entendendo essa dificuldade, a gente trabalha o programa de formação e capacitação. E a gente percebeu que, muitas vezes, esse programa de formação e capacitação tem que envolver toda uma sensibilização familiar, porque, muitas vezes, a dificuldade não está só no convencimento do portador de deficiência, muitas vezes está numa questão familiar, de dependência, muitas vezes, daquela... tem-se uma cultura, não sei se a palavra é essa, me desculpe se eu ofender, mas da família, muitas vezes, depender daquele benefício do portador de deficiência, e eles têm aquele receio de que, se eles buscarem um trabalho, eles vão perder aquele benefício, e, às vezes, não enxergam que, dentro da oportunidade de trabalho, ele tem uma perspectiva de crescimento que, muitas vezes, o benefício não vai dar para ele, que, na verdade, não dá. Então, a gente tem programas hoje, falando especificamente aí, portadores de deficiência, a gente tem programas específicos, e aí, quando eu falo dos programas, gente, eu quero dizer que a gente trabalha sob a perspectiva do empregador, certo? De trabalhar essa empresa para receber essa pessoa. Então, a gente tem programas para portadores de deficiência, para o mais 50, para as mulheres, tanto na perspectiva empreendedora, quanto na perspectiva de emprego, né, de carteira assinada, como a gente chama. A gente tem programas específicos para o público LGBTQI+. A gente tem uma parceria muito forte com as secretarias específicas que cuidam das pautas específicas de cada temática dessa. Eu vou até me desculpar aqui por não poder trazer alguns elementos específicos dessas secretarias, porque eu estou olhando para a perspectiva, né, da minha área de atuação, que é a área econômica, né, de perspectiva, os programas voltados para a geração de renda, empregabilidade, capacitação da população em geral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu enxergo grandes avanços, não acho que a gente está no cenário perfeito e maravilhoso, mas eu acho que a gente está caminhando rumo a grandes, até de fato, grandes conquistas, quando a gente olha para a questão da diversidade. Não só pela grande oportunidade, por ser uma cidade diversa, né, e que tem na diversidade boa parte da sua força, né, desde a criatividade, da força, da perseverança, enfim, das características do que a gente fala hoje, os soft skills que o mundo hoje busca. O baiano, ele é tudo isso, ele é
ele é criativo, ele é inovador, ele é comunicativo, ele é diverso. Então, eu acho que a gente tem Por isso que eu comecei minha fala falando que, dentro do universo da diversidade, eu enxergo, além da nossa força, o nosso grande desafio. Mas eu acho que meu olhar é um olhar otimista. Eu acho que, de fato, sob a perspectiva econômica, a gente tem um longo caminho a percorrer. Nós, mesmo com todos esses programas que a gente tem voltado para pessoas com mais de 50 anos, para mulheres, para PCD, para pessoas LGBTQI+, a gente ainda assim encontra sérias dificuldades, muito mais na sensibilização e no engajamento do público-alvo do que, por incrível que pareça, na sensibilização e no engajamento do setor econômico e empresarial. A gente tem encontrado hoje nos RHs das empresas que a gente tem como parceira um olhar e um cuidado e um interesse muito grande em aprender, em potencializar, em incluir, em pensar em programas, em discutir programas, muito mais, eu diria que tem sido muito mais fácil esse engajamento do setor empresarial do que a gente conseguir, de fato, ocupar e fazer esse match perfeito entre as pessoas. A gente sabe que a gente ainda alcança um público ainda restrito e tem dificuldade, mesmo assim, de ocupar essas vagas, principalmente das pessoas portadoras de deficiência. Isso não acontece, por exemplo, para o público feminino, que é disparado hoje o nosso público mais engajado e que os nossos programas, de fato, têm números assim extremamente relevantes, todos acima de 55%, o público feminino é campeão de capacitação, de busca por capacitação, de colocação, de empregabilidade, mas o público PCD, o LGBTQI+, e o 50+, ainda tem sido um trabalho desafiador, porém extremamente importante e perseverante por parte da Secretaria. E eu percebo isso dentro da gestão onde eu estou inserida, eu posso falar do meu universo, que diversas ações têm sido trabalhadas, fortalecidas. O que o colega ali comentou é a verdade. O planejamento estratégico da prefeitura tem metas e objetivos muito claros, fortes, e a cada 3 meses a gente é muito cobrado sob essa perspectiva da inclusão racial, LGBTQI, pessoas com deficiência. Então, a gente tem metas e objetivos hoje já concretos e objetivos. Então, a gente é muito cobrado internamente também dentro do programa de metas do município. Então, eu enxergo que tem um longo caminho a percorrer, tem, com certeza, acho que a gente não está no mundo ideal, mas eu enxergo avanços em todas as esferas, como eu falei, na esfera específica em que eu estou inserida, sob a perspectiva econômica, enxergo avanços na perspectiva de inclusão, de programas sociais, dos programas na área da saúde, nos programas urbanísticos, de propor intervenções urbanas cada vez mais preocupadas com as pessoas com diversidade, legislações urbanísticas municipais de aprovação de projetos, sempre com esse olhar, preocupados com a questão das pessoas idosas e pessoas com diversidade. Então, eu enxergo, sim, um grande avanço, sem perder a perspectiva de que a gente está longe de estar vivendo numa cidade ou num mundo com tudo isso de maneira ideal. Mas eu enxergo, sim, um caminho sendo percorrido, eu diria. Perfeito. Obrigado, secretária. Sempre que nós falamos aí em diversidade, inclusão, em algum momento a gente sempre acaba indo para a dinâmica da geração de emprego, transporte, infraestrutura urbana, mas eu acho interessante também nós falarmos aqui um pouco sobre as relações interpessoais, as dinâmicas de formação dos sujeitos, né, e das suas subjetividades. O Ednilson falou aqui uma expressão que foi o manto da invisibilidade, que eu acho que atravessa um pouco o que a professora falou das mulheres idosas que ficam sozinhas, né? E aí eu queria lançar para vocês aqui a provocação, o que é que a gente faz com esse cenário? Que formação de sujeitos eu preciso ter para que esses corpos comecem a ser vistos com um novo olhar, que não sejam corpos mais invisibilizados no dia a dia? Porque isso não passa necessariamente por poder público e geração de emprego. Isso passa pela educação que nós temos no cotidiano. Eu sigo, Ednilson, ultimamente, nos últimos anos, muitos influenciadores digitais da comunidade PCD, né? Eu sigo a Marina Torquato, Leandrinha Duarte, Ivan Baron, e eu tenho aprendido muito, consumindo muito conteúdo de influenciadores PCDs que vão ensinando para a gente como, né, encarar esse processo social que precisa ser visibilizado. Então, esses digitais influencers, eles trazem uma perspectiva da PCD que não é focada somente na questão urbana, é no sexo,
falam sobre afetividades, sobre corpos esquecidos, sobre corpos que precisam ser vistos e ter uma certa afetividade construída socialmente. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de diversidade para cada um que está aqui assistindo. Como é que a gente consegue transformar, como é que desconstruir os nossos sujeitos para enxergar a terceira idade, né, os idosos, para enxergar as pessoas com deficiência, enfim, essa pluralidade que precisa ser vista de outro olhar. Aí vocês decidem quem pode responder. Eu lancei a provocação, viu? Joguei para cima. Eu acho interessante essa outra provocação que você traz, Éder, porque não basta a crítica, né? Tudo errado, tudo errado, tudo errado, e para onde nós apontamos? O que é que eu posso fazer para contribuir para a mudança desse quadro, além de pagar impostos, além de cumprir as minhas obrigações da vida civil, né? Eu acho que primeiro é se reconhecer no outro, se reconhecer na outra. Eu acho que, independentemente de sermos gestores e gestoras ou não, eu acho que o primeiro passo é pensar que nós somos uma sociedade diversa, né? Mas isso não é fácil, isso é uma decisão que depende de mentalidades, né? Depende dos nossos costumes. Nós não fomos acostumados a lidar com a diferença, não. Um dia desse, numa reunião, um colega que trabalha na Pastoral da Saúde, já faz até um tempo isso, ele falava de uma questão que a pastoral fazia visitas às residências na cidade de Salvador, e ele tinha feito algumas visitas numa determinada residência. E numa dessas, ele perguntava, olha, quantas pessoas moram em sua casa, etc., etc., fazia aquele levantamento. E, num dado momento, ele sabia que tinha 4 pessoas na casa. E, num dado momento, quando ele foi fazer a outra visita, tinham 5 pessoas. E aí ele perguntou, mas sua composição não era de 4 pessoas? Mas nós temos um filho que é assim, assim, assim. Esse assim, ele encobre, aí tem um pouco desse manto que eu falei, né? Então, aquela família tinha dificuldade de dizer, eu tenho em minha casa uma pessoa com deficiência. Como existem pais que têm receio de dizer, de mostrar aos seus filhos, suas filhas, que convivem com algum tipo de deficiência. E aí eu estou falando da casa, da família, né? E quando eu, apesar de uma legislação que estipula a obrigatoriedade das empresas contratarem pessoas com deficiência, quando eu fecho as portas, ou quando eu prefiro, às vezes, pagar multa a contratar, a treinar essas pessoas, eu estou jogando essas pessoas na invisibilidade. Ou quando eu quero uma pessoa com deficiência, mas daquela, tipo unha encravada. Eu já vi profissionais dizerem, não, aquela pessoa que tem unha encravada está enquadrada como pessoa com deficiência? Mas por quê? Porque eu não vou ter muito trabalho para adaptar as minhas instalações. Então, gente, tem muito de, eu acho que é a mentalidade, e tem uma questão muito de tomada de decisão, tanto do ponto de vista da gestão pública, quanto nossa também, né? Quando nós falamos que a rua está suja e nós jogamos o lixo pela janela do veículo, aí você percebe que aí nós temos ainda uma sociedade difícil de compreender isso. Embora os jornais falem, embora façamos seminário, discutamos todas essas questões. Então, eu acho que é mudar. Por exemplo, eu, interessado pelas questões de cultura no município, eu tive dificuldade de saber o resultado e a publicação de um edital da cultura do município de Salvador. Mas por quê? Está lá, está para todo mundo, está postado no diário oficial do município. Mas não está para todo mundo, porque a postagem dos documentos legais são feitas em PDF inacessível. Então, você vai lá, você pode entrar no site, você navega e você não consegue entrar naquele conteúdo. Isso é o folclore? Não, isso eu vivi na pele
eu entrei em contato com a prefeitura do município de Salvador e não se resolveu, né? Então, eu estou falando de um documento, quer dizer, de um banco de dados público. Então, eu acho que aí está também essa questão, não só da invisibilidade, da violação da legislação. Violação da legislação. Nós, pessoas com deficiência, temos uma legislação extremamente favorável e nós temos dificuldade na aplicabilidade desta legislação. Eu acho que qual é a saída? É ouvir o segmento de pessoas com deficiência. É ouvir todas as pessoas, como devemos ouvir mulheres, a população LGBT, idosos, idosas, e tudo isso. Eu penso que esse diálogo precisa ser muito mais aberto. Então, quando nós pensamos, temos uma dificuldade de absorver pessoas com deficiência, precisamos entender exatamente que essas pessoas não tiveram oportunidade de se qualificar, né? Então, para estudar, para fazer, para desempenhar suas tarefas. Mas eu penso que é um momento muito legal esse que o Gates está trazendo, porque nos traz um panorama de como nós olhamos a nossa cidade a partir do nosso lugar, do lugar dos sobrantes, né? Apesar de nós termos hoje uma série de políticas favoráveis a muitos desses segmentos, a gente tem uma dificuldade. Então, eu penso que é primeiro sair dessa redoma de olhar para o próprio umbigo e entender. Eu vejo numa pessoa com deficiência uma pessoa como outra qualquer, e que tem um impedimento. Ele pode ter um impedimento por não poder caminhar, por não poder enxergar, por não poder escutar, mas isso não dá o direito de negar esse direito. Eu terminei fazendo um trocadilho aqui, mas não dá o direito de se cruzar os braços. Então, eu penso que o diálogo é importante, nós precisamos nos conhecer mais. Imagine se a gente não faz um seminário como esse a cada 3 meses, para conhecer um pouco mais a realidade de cada pessoa. Um dia desse, o empresário disse que um colaborador, um funcionário, saiu de férias e disse a ele: olha, eu estou saindo de férias, mas o meu nome é Jorge e eu vou voltar a Milena no mês que vem. Até aí não há nenhum problema, porque na média já se sabe que há a possibilidade das pessoas assumirem suas identidades. Mas qual foi a grande dor de cabeça do empresário? Como eu vou dizer isso para as pessoas que sempre lhe conheceram como Jorge, que sabe? Então, ele ia aproveitar as férias e ia fazer uma intervenção cirúrgica e voltaria com outra identidade, né? Então, precisamos ver o seguinte: essas pessoas, sobretudo as pessoas que estão em espaços de poder, precisam compreender essa realidade. Então, eu acho que dar as mãos é o grande começo, porque a legislação nós já temos, a situação já está posta, eu acho que é dar as mãos, Zé. Perfeito. Alguém mais? Professora, Marcelo? Eu falei sobre as relações interpessoais, a formação dos sujeitos, para lidar com esses corpos que não são corpos lidos socialmente como dentro de um padrão, digamos assim. Como lidar com esse sujeito, né, na nossa perspectiva? Eu começo dizendo assim que nós estamos passo a passo saindo de uma sociedade binária de Adão e Eva, de papai e mamãe, para uma sociedade não binária. Então, esse é o ponto de vista essencial que nós devemos termos como pessoas, gestores, professores, pais, mães, familiares, todo no sentido de compreender que aquilo que foi tão importante, sério, há 20 anos atrás, hoje não é mais. Então, a gente vive hoje, especialmente com essa
com esse entendimento de não binarismo, posso até dizer, uma efervescência mesmo de juventude, sobretudo a geração 2000 e essa intermediária de 2000, que já vem se apresentando como tal, né? Como não se reconhecendo nos corpos que elas têm. E isso obriga que gestores, a política, tome atitudes e, sobretudo, de rever determinados papéis, porque a legislação não permite a um jovem de menor de idade a mudança corporal, né? E a gente sabe que com 12 anos, 13 anos, o menino ou a menina já começa a despertar esse desejo. E aí eu não sei se é por conta, alguém falou aqui da internet, do influencer e tal, mas a gente percebe, tem no Piauí, uma menina trans de 14 anos, que ela tem 400 mil seguidores no Instagram. É uma patinadora? Não, chama Bate-Pó, Bota-Pó. O nome dela é Bota-Pó. Pode olhar aí, vocês vão ficar encantados com a situação. Tem também uma patinadora, a mesma faixa etária, que é famosíssima nas redes sociais. Então, assim, essa juventude está aí, e ela está batendo a porta, e ela reivindica um nome, uma identidade de gênero, e que ainda tem muita dificuldade de se entender essa situação. Primeiro, da mudança corporal, né, o uso de hormônio. Aqui, a gente não aplica hormônio, não dá hormônio. O SUS não fornece. Então, a pessoa que é, por exemplo, uma pessoa de classe popular, ela não tem esse direito, ou tem esse direito usado inadvertidamente, adquirido no mercado negro. Aí consegue, né? A testosterona, um hormônio transformador que os homens trans utilizavam, custava R$40, passou para 250 esse hormônio. Então, assim, o Estado a indústria farmacêutica não faz, porque não é igual vacina, né, que você vende para todo mundo, aí não tem lucro, né? Então, nós temos toda essa situação desses corpos que estão aí, os corpos intersexuais, que é incluído na sigla LGBTQIA+, que precisa de ser olhado, né, com atenção e, sobretudo, com um olhar carinhoso, porque essas pessoas precisam estudar, precisam de saúde, de atenção básica. E aí eu quero reforçar aqui, falar do trabalho excelente que a Prefeitura de Salvador realiza na Secretaria Municipal de Saúde, que é o Programa de Saúde da População LGBT, que atende, que acolhe, que encaminha consultas e que a gente realiza ações em conjunto para a população LGBT. Mas essa população de jovem ainda necessita de um olhar mais carinhoso para esse corpo que está se transformando, e o Estado não permite que ele se transforme, mas ele se transforma ao seu querer e de uma forma perigosa, né, para a saúde. É isso. A função de mediador exige olhar o relógio aqui, viu, gente? Então, estamos chegando já aqui na primeira hora. Então, nesses últimos 30 minutinhos, perguntas, questões, crises existenciais, desabafos. A hora é essa. Com certeza, pode mandar que eu leio daqui. Amiguinho ali, ó. Tem um microfone aí, Léo? Boa noite.
Meu nome é Márcio. Mas se pudesse apresentar. Meu nome é Márcio, eu sou estudante do BI, do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia da UFBA, né? Eu já fiz arquitetura, é a minha segunda passagem pela faculdade, já na década de 90 eu estudei arquitetura na faculdade, lá na UFBA também. E, assim, a gente está falando sobre a cidade, a diversidade para a nossa cidade, né? Sobre esse tema. E uma coisa que foi pincelada, mas que, assim, tem uma hora que você fez uma provocação sobre os gargalos da cidade, né? E uma coisa que foi pincelada, mas não foi muito trabalhada, foi o direito à cidade física mesmo, o direito a andar na cidade de Salvador, né? Eu vou contar uma experiência aqui. Na semana passada, eu participei de um workshop na Faculdade de Arquitetura, onde todas as faculdades públicas da América do Sul, eles fizeram um workshop intensivo durante uma semana, né? A gente fez uma vinculação. Esse workshop terminou na segunda-feira, foi a última reunião, em que a gente, em cada faculdade, foi instigada a procurar um problema, a identificar um problema na cidade que a gente colocasse numa pauta de discussão, né? No caso, como sendo arquitetura, um problema físico, né? Um problema urbanístico, né? O meu grupo de trabalho, a gente, assim, esse era o semestre exatamente voltando da pandemia, onde a gente viveu praticamente 3 anos em encontros virtuais, né? E, por exemplo, lá na UFBA, para quem conhece o campus da UFBA, a gente tem uma praça chamada Praça das Artes, né? O antigo reitor João Carlos Salles, ele falava que a matéria mais importante da UFBA é a patiologia, né? E, assim, eu tinha 30 anos que não estudava a UFBA. Quando eu voltei a fazer o curso da UFBA, o BI, tive 2 semanas de aula, logo depois entrou a pandemia, a gente passou 3 anos conhecendo os colegas através de telas, né? E nesse semestre a gente está podendo interagir. E ontem, por exemplo, eu estava indo para uma aula e tinha um grupo indígena no meio da Praça das Artes fazendo uma performance indígena, né? E foi muito interessante, a gente teve acesso a essa diversidade cultural, que muitas vezes fica invisibilizada. Nesse workshop que eu participei na semana passada, a gente lançou um olhar sobre diversas praças de diversos lugares da cidade, porque na turma tem pessoas de todos os lugares da cidade mesmo, de todas as classes sociais, de todos os níveis de renda, né? Cada um trouxe uma problemática de um determinado setor. Todos são muito parecidos, todas as queixas são muito parecidas, que, assim, nós não temos o direito de viver as nossas praças de encontro, né? Nossos lugares onde a gente pode encontrar, onde a diversidade da cidade pode se encontrar para a gente poder brincar, para a gente poder discutir, para a gente poder ter acesso à cultura, né? Por conta de diversos fatores, né? Por conta, assim, a comunidade não abraça esses lugares, por conta de violência, por conta de várias coisas que estão acontecendo na cidade, né? E a gente fez um recorte aqui do passeio público, que é aqui pertinho, né? Onde a gente estudou a fundo isso, né? E fomos lá, demos uma olhada, fizemos toda uma análise daquela região, né? Ele está sucateado, o passeio público está completamente abandonado, né? O Teatro Vila Velha, que é o palco dos nossos maiores artistas, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas, Banda de Teatro Lodum, que tem Lázaro Ramos, a turma toda, está abandonado. Eu assisti uma peça no Teatro Vila Velha 2 semanas atrás. Quando eu saí, a praça completamente deserta, totalmente vazio, deu medo. O Palácio da Aclamação, que é um parque histórico, a gente não tem acesso a ele, ele virou um espaço de eventos, que no fundo dele tem uma lona. Então, o visual que a gente tem é de uma lona estragada, né? E, assim, mais importante do que tudo isso é a gente não ter acesso a andar de um espaço para o outro, né? Esse parque, por exemplo, dentro do passeio público tem a Associação Baiana de Deficientes Físicos, eu acho que o nome é esse, né? E o carro entra no passeio público para estacionar e a pessoa não consegue circular de cadeira de rodas naquele trecho, né? Para ter acesso à própria Associação de Deficientes Físicos. A gente tem o campus da UFBA, que não interconecta com a parte do passeio público, que não interconecta com o Museu de Arte Moderna, que, assim, a minha provocação é essa, né? Será que a gente não precisa pensar esse fluxo da cidade também, do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista do deficiente físico, do morador de rua, que ele está com fome, né? E, por exemplo, a gente tem um restaurante popular no comércio que ele só funciona para almoço. E para o jantar, né? Como é que esse pessoal vai comer, né? A Gamboa, ali embaixo, que tem
todo um problema, né, de pessoas pobres que moram ali naquele viaduto e o turismo que tenta circular por aquela região, que é importante para trazer renda para a cidade. Mas, assim, a gente viu muito problema e é uma provocação que eu queria fazer. Como é que está esse acesso à cidade? Né? Em todos os lugares da cidade a gente viu o mesmo problema se repetindo. Foi o que a gente trouxe lá. Obrigado, Márcio. Vamos lá. Professora? Muito bonita a sua fala. Tem duas coisas muito importantes em relação à pessoa idosa, que é o transporte público e a violência. Na verdade, o transporte público é a maior queixa. Queixa o tamanho do degrau do ônibus para... Imagina uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa que tem artrose para subir, né? Vocês já viram a cena do ônibus cheio, que as pessoas são meio que né? Carregadas assim, para entrar no ônibus. Depois as freadas, que eles desequilibram e podem cair. O fato do idoso não pagar o transporte, então o motorista ele pula aquele ponto, se só tiver idoso no ponto, se tiver idoso no ponto, ele não para no ponto, ele segue e vai para o próximo. Então, por conta disso, e a outra questão é a segurança, né? Antes de eu voltar. A outra questão é a segurança, por exemplo, nas unidades de saúde, quando dá a consulta, que é 4h30 da tarde, a chance de ter um absenteísmo é muito maior, porque ele diz o seguinte: quando eu chegar em casa vai estar escuro. Então, a hora que eu saio do ônibus, até a hora que eu ando, até o caminho que eu vou percorrer até chegar em casa, eu não posso fazer escuro. Então, se vai demorar a consulta, eu remarco e eu venho outro dia. Então, eu acho que passa por uma questão de educação para de quem está atendendo idoso. Eu digo para os meus alunos, né? Olha, você vai atender idoso independente do que você seja. Se você for médico, você vai atender, sou estudante de medicina. Se você for caixa do banco, você vai atender. Se você trabalhar na padaria, você vai atender. Se você trabalhar em qualquer lugar da cidade, você vai conviver com pessoas idosas e cada vez mais vai conviver com pessoas idosas, porque, enfim, a expectativa de vida está aumentando, graças a Deus. Isso é assim, talvez a maior conquista da humanidade, é aumentar a nossa expectativa de vida. E para quem tem 60, tem uma expectativa de vida de mais 20, para quem tem 70, de mais 15, para quem tem 80, de mais 10. Né? E os 30 anos aí, né? Enfim, então, é bem interessante essa questão. E eu acho que também, que a gente estava falando da subjetividade, assim como para o homem está o poder e a força física, para a mulher está a beleza. E nós precisamos ser educados para saber que nós vamos envelhecer e uma minoria vai manter poder e força física e uma minoria vai manter a beleza no modelo que é entendido como beleza, né, no modelo, digamos, global de beleza. Então, a beleza, nós precisamos ressignificar a beleza, ressignificar a força, o poder, tudo isso. Também educando essas pessoas. Essas pessoas não é o eles, né? É o nós. Né? Se bem que nesses tempos de política é uma fala meio ruinzinha. Mas, enfim, somos todos nós que somos essas pessoas que vão envelhecer. Certo? Porque até as pessoas que estão mais velhas, que têm 80 hoje, elas estão vivas. E elas precisam usar os espaços da cidade. Nossas praças, elas não são utilizadas. No máximo, de manhãzinha cedo. Certo? Mais que isso, elas não são utilizadas. Né? Você vai em outras cidades e você vê a população mesmo, as crianças na praça, os bebês na praça, os idosos na praça de manhã, de tarde, enfim, com várias... Então, a Piedade, ela é conhecida assim como uma praça de idosos porque tem algumas coisas ali por perto, não é? Mas não é um lugar que você vê que os idosos se deslocam para se divertir na Piedade, até porque a Piedade não oferece nada além de uma praça, além da questão física ali, né? Não tem um atrativo maior, não tem alguma coisa que aconteça, de proposta que aconteça na praça, como não tem em outras praças tantas. Então, acho que a gente vai precisar, sim,
e rediscutindo esses espaços e reconstruindo e ressignificando todos esses espaços. Enquanto a gente tiver criar estereótipos, tiver preconceitos e tiver atitudes discriminatórias, a gente não vai conseguir. Está falando aqui de três ambientes completamente diferentes, mas que se cruzam na esquina, né? A gente não vai conseguir ser melhor, certo? E não vai conseguir envelhecer melhor, falando da minha parte, não vai conseguir envelhecer melhor. E se a gente não conseguir envelhecer melhor, do ponto de vista do que você pensa também, a gente não vai conseguir usar os ambientes da cidade, a gente não vai conseguir, vai ter vergonha de sair de casa, enfim, não vai fazer com que as nossas dificuldades, elas possam ser transformadas em uma vantagem, né, para nós, de alguma maneira. Tá bom? Perfeito, professora. Mais alguém quer responder à provocação do Márcio? Na verdade, não seria responder, né? Não vamos enxergar isso como uma pergunta e resposta, vamos enxergar mais como comentários. Eu acho que eu queria trazer alguns comentários sobre a fala de Márcio. Eu concordo muito até pela minha veia arquitetônica e urbanista, né, da faculdade, eu não posso deixar de falar dessa relevância que o espaço público tem para gerar qualidade de vida, de uma maneira geral, numa cidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa urbanidade, esse viver a cidade, né? E eu não estou falando do turista, eu estou falando de nós mesmos, soteropolitanos. Viver a cidade é algo fundamental para a gente ter uma cidade gostosa e se viver. Aí, sob uma perspectiva de uma visão otimista, né? Eu acho que sim, a gente teve aí o resgate de vários espaços públicos nos últimos 10 anos. Eu acho que a gente não pode negar isso, é inegável, né? Quem vive em Salvador, mora em Salvador, tem muitos lugares hoje que há alguns anos atrás a gente não pensava em utilizar e que hoje a gente utiliza de uma maneira com qualidade. Claro, já conseguimos 100% disso, não. Você citou aí alguns exemplos de espaços que não estão sob a jurisdição do poder público municipal. Coincidentemente, existem outros municipais que provavelmente ainda faltam ser requalificados, mas todos os que você trouxe aí, infelizmente, a prefeitura não consegue intervir, né? Porque hoje elas não estão, nenhum desses que você citou hoje são jurisdição municipal. E a gente tem uma dificuldade em trabalhar em espaços que não estão sob a jurisdição municipal. Mas eu diria que boa parte dos espaços públicos que estão sob a jurisdição municipal ou estão requalificados de alguma maneira. Vamos dizer, a Mila podia estar melhor. Eu acho que a prefeitura tem sido muito aberta ao diálogo, e eu estou falando disso com muita propriedade, falando desde a Fundação Mário Leal, que é quem elabora boa parte dos projetos, até as praças mais simples, que são elaboradas pela DESAL ou pela Secretaria de Manutenção. A gente tem parcerias com universidades para trabalhar projetos inteligentes de praças. A prefeitura agora, não sei se vocês sabem, provavelmente sim, está levando o Wi-Fi para 100% das praças públicas municipal. Até o ano que vem a gente vai estar com 100% das praças disponível com Wi-Fi gratuito para a população, que é uma maneira de você ocupar a praça. Eu estou falando principalmente nas comunidades carentes, onde a gente sabe que nem todo mundo tem Wi-Fi em casa. Então, ter o espaço público proporcionando isso é uma forma de ter um atrativo, como a professora mesmo falou, no espaço público. Eu concordo plenamente com essa relevância que precisa ser dada ao espaço público. Acho que muito já se avançou, sim, em relação à qualidade dos nossos espaços públicos. Tenho certeza que muitos deles precisam ser melhorados sob a perspectiva do portador de deficiência. Concordo plenamente com o professor quando ele diz, e eu falo muito isso lá, a gente precisa ter próximo, dentro da gestão, nos cargos de liderança, as pessoas que vivem essa realidade. E aí, sob a perspectiva do portador de deficiência, eu não vou saber dizer realmente quantas e se existem gestores hoje nas secretarias ou nas pastas específicas de acessibilidade que são portador de alguma deficiência. Eu peço mesmo desculpa por não saber dar essa resposta, mas acredito que, através do diálogo, da aproximação com a academia, com a iniciativa privada, com as instituições, a gente consegue construir uma cidade melhor. A Prefeitura de Salvador hoje e eu falo isso com propriedade, porque eu estou vivendo isso,
a gente está sempre aberto e se aproximando desse diálogo, no meu caso, sobre a perspectiva econômica dos setores econômicos da cidade, escutando, porque eu acredito que, de fato, a gente não consegue construir políticas públicas bem-sucedidas, sejam elas sociais, econômicas, raciais, se a gente não escutar, se a gente não estiver junto, se a gente não tiver pessoas que vivem aquela realidade próxima. Então, todos os projetos são discutidos, os grandes projetos são discutidos com as comunidades, nem todo lugar tem, as pessoas têm, boa parte dos locais onde a gente atua, eu tive recentemente com a Fundação Mário Leal, apresentando o plano de bairro na Ilha de Maré, onde foi um plano discutido durante um ano com a comunidade local, e a gente levou, a Fundação levou o projeto para discussão, para ajustar, porque, de fato, tem sido construído muito, as coisas têm sido construídas muito a quatro mãos. Dá para melhorar? Sempre dá. Isso aqui é uma grande oportunidade, acho que esses momentos servem para a gente falar um pouco do que está acontecendo e, de fato, reverberar que todos os espaços estão abertos para a gente discutir, para a gente melhorar, tanto na perspectiva urbana quanto econômica. Eu não, pelo amor de Deus, eu estou longe de ser a dona da razão. A gente tem aprendido no dia a dia. Eu acho que tudo é aprendizado e essa aproximação, esse diálogo é fundamental. Com a academia, a gente tem vários projetos, a gente discute, tem vários programas discutindo aí com diversos segmentos da Universidade Federal, de universidades privadas. Estamos à disposição e eu acho que a gente tem avançado, sim, mas acho que, com certeza, tem muito ainda a ser feito. Salvador é uma cidade extremamente desafiadora, extremamente desigual, com grandes desafios econômicos. Eu sou a secretária que acordo e durmo pensando em geração de emprego e renda, então você pode imaginar o quanto que eu sei o tamanho do nosso desafio sobre essa perspectiva. Mas eu acho, como a otimista que sou, que grandes avanços já aconteceram, é inegável aos olhos de quem mora aqui, e eu acho que a gente está no caminho de caminhar melhorando ainda mais. Obrigado, secretária. Éder, vou pedir licença bem rapidamente. Márcio, obrigado por sua pergunta, bem brevemente. Márcio, nós sabemos que as cidades são organismos vivos, né? É a partir dessa perspectiva que a gente pensa a cidade. Parabéns por você ser do BI, seus colegas, suas colegas. Eu fiz o BI e tenho muito orgulho disso. Mas, bem brevemente, Éder, essas questões, como você citou, a questão da convivência, da convivialidade dentro dos espaços urbanos, depende muito também, como eu disse mais uma vez, da mentalidade. Por exemplo, uma amiga nossa, usuária de cadeira de rodas, ela, 40 anos, soteropolitana, nunca tinha ido ao Pelourinho. Aí você diz assim, poxa, como é que a pessoa vive 40 anos e não vai ao Pelourinho? Claro, ela pode não querer, pode não ter essas oportunidades, mas ela não ia porque não tinha acessibilidade. Hoje, o Pelourinho já tem alguma acessibilidade, embora tímida, mas tem uma rota acessível. O que é que acontece depois que foi feita a rota acessível? Foi feita uma intervenção no Terreiro de Jesus e aí atropelou-se parte daquela acessibilidade. Quer dizer, eu estou trazendo um exemplo concreto e esse diálogo é que é importante, né? Poxa, eu preciso sair, por exemplo, do elevador Lacerda e ir ao Pelourinho, mas no meio tem a Praça do Terreiro de Jesus, que não oferece. Quer dizer, foi feita uma intervenção e que atropelou. Só para trazer um exemplo bem prático, eu estou procurando, inclusive, trazer exemplos práticos para a gente olhar essa cidade, né? Por que que uma pessoa fica 40 anos sem ir a um sítio histórico como o Pelourinho, né? E não é que seja impossível, tá, Éder? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar numa cidade justa para todas as pessoas. Obrigado, Ednilson. Vamos para a última pergunta. A colega que vai enviar desistiu? Ficou aqui. Tem microfone aí, Léo? Boa noite a todos. Meu nome é Glécia, eu sou do bacharelado interdisciplinar em artes e eu gostaria de pontuar algumas questões. A intervenção que o colega falou sobre a utilização dos espaços públicos é importantíssima, mas Salvador é a cidade das escadarias e das escadarias mal conservadas, diga-se de passagem. Então, como garantir, para fora da nossa bolha, que tem acesso de chegar aos espaços públicos, mas para esse público que vive, que depende dessas escadarias, ter acesso de sair do seu local para chegar nesse espaço público. Uma outra questão, a professora falou inicialmente de que nós, anteriormente, não preparamos a nossa cidade para envelhecer, não preparamos a nossa sociedade para envelhecer. E em todos os debates aí eu senti falta de falar dessa questão da educação,
como é que estamos tratando dessa questão para que a geração de agora, que vai envelhecer, que vai tratar desses idosos e que vai tratar dessas pessoas portadoras de necessidades especiais, como é que isso tem sido feito? Como é que está sendo feita essa questão de inclusão também para o setor da educação? Né? Porque é a partir dela, inclusive, que a gente pode absorver essas subjetividades, né? Tratar essas subjetividades com maior carinho. Eu acho que é por aí. Obrigada. Obrigado. Me lembre seu nome, que eu não anotei. Glécia. 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 Obrigado, Glécia. Quem vai acompanhar essa provocação da Glécia? Professora. Glécia, eu acho que a educação é tudo. A educação é, como eu falei, né, a gente tem que trabalhar tanto a educação do sujeito que está envelhecendo, quanto a educação das pessoas que estão na cidade, que todos nós vamos envelhecer. Então, acho que você traz uma questão que é fundamental. Se a gente não trabalhar com a educação desde o curso, do curso fundamental, né, do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, enfim, em tudo, o tema do envelhecimento e da inclusão tem que ser um tema transversal. Há algum tempo atrás, nem na faculdade, nem nos cursos da área de saúde, existia a disciplina de geriatria ou de gerontologia. E hoje, acho que na maioria das... Eu não sei te dar informação, enfim, vocês talvez saibam disso melhor do que eu, mas, pelo menos da área de saúde, na maior parte dos cursos, tem, sim, a disciplina de geriatria em medicina e de gerontologia nos outros cursos. Certo? E a gente tem que também educar a população por conta das questões que eu falei, do estereótipo, do preconceito e da discriminação. Violência contra idosos, assim, contra LGBTQIA+, contra portadores de deficiência, contra a mulher, contra a questão racial, tudo isso é uma questão do dia. E a gente já está muito melhor do que era antes. Eu acho que a gente... Só a transparência, a possibilidade de discutir, de ter espaços como esse, de discutir na escola, enfim, isso vai... Eu acho o seguinte, a gente só muda o pensamento quando a gente trabalha com as crianças. Porque as crianças vão trazer, questão geracional, entendeu? As crianças vão trazer... Porque se vocês pegarem hoje, por exemplo, os idosos... Eu trabalho muito com idoso, eu trabalho com idoso e eu trabalho muito com idoso demente. Então, a família, às vezes, fica de cabelo em pé da maneira como ele vai tratar um cuidador, como ele vai tratar uma pessoa negra, entendeu? Porque tem o preconceito. O filho que foi criado naquele preconceito já enxerga de uma outra maneira, mas não consegue. O indivíduo demente, ele está sem crítica. E, enfim, ele é uma pessoa que ele não pode ser acusada do que ele está falando, né? Ele deve ser interditado, inclusive. Então, já existe uma questão geracional que está melhorando esse problema. E eu acho que a gente vai seguir cada vez melhor. Eu acredito em nós, eu acredito na humanidade. Professora, obrigado. Nós vamos encerrando, então eu queria começar a fazer aqui uma rodada final de considerações finais, digamos assim, né? Secretária, vamos lá. Eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite, a oportunidade. Para mim é, de fato, sempre um grande prazer participar de fóruns tão relevantes, de alto nível e de alto nível de discussão, que eu quis dizer. Acho que é muito importante, nós que estamos, né, eu digo, eu estou secretária de Desenvolvimento Econômico hoje, a gente participar, escutar, né, porque eu acho que é super importante a gente ter essa troca, né? Ninguém é dono da verdade, não existe nada perfeito nesse mundo, a gente precisa, de fato, trocar. Eu acho que esses ambientes, esses fóruns são extremamente importantes, relevantes. Para mim, hoje é um grande prazer estar aqui, agradecer mais uma vez aí o convite do Leonel e dizer que, reforçar mais uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está de portas abertas para apresentar os projetos, discutir ideias, sugestões, críticas, enfim, trazer aí para dentro da realidade da nossa, sob a perspectiva das políticas públicas que estão sendo construídas hoje, implementadas hoje,
novas visões, novas perspectivas, sugestões, e é isso. Acho que queria fechar dizendo que, de fato, estamos de portas abertas para ouvi-los, para contribuir. Ficamos ali no, quem quiser saber fisicamente, a gente fica ali no Carmo, na ladeira do Boqueirão número 1, em frente quase à igreja do Boqueirão. E temos aí as redes sociais da Sendec, do SIM e do Salvador Tech, que é um programa de formação e capacitação na área de tecnologia gratuito que a Prefeitura também. Então, estamos aí nas redes sociais e estamos aí disponíveis para trocar, para crescer e para fortalecer, porque, no final, o objetivo de todo mundo aqui é o mesmo, né? É uma cidade melhor, mais justa, todo mundo quer a mesma coisa. Então, vamos remar e soprar para que os ventos levem a gente mais longe, se a gente se unir, né? Ninguém aqui está disputando o bom e o ruim, a gente quer todo mundo a mesma coisa, o objetivo é um só. Então, é só, de fato, me colocar à disposição aí para, enfim, o Leonel tem meus contatos aí, e-mail, telefone, e a secretaria está de portas abertas para participar dessas trocas e para receber aí sugestões, críticas e opiniões aí sobre os diversos programas e projetos. Obrigada. Obrigado, secretária. Ednilson. Pois é, o meu sentimento é de agradecimento, mesmo por esse momento que o Instituto proporciona para a cidade, é um contributo à cidade, né? Sem sombra de dúvida, nós sairemos daqui diferentes com essa discussão tão rica. Eu queria, inicialmente, dizer que essa mesa não considere uma indelicadeza, mas nós, desde 2006, a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, uma convenção que foi assinada por quase 200 países, nós temos já uma nova nomenclatura, pessoa com deficiência, sempre pessoa com deficiência, porque a ideia é exatamente colocar em primeiro lugar a pessoa. Então, nós não somos deficientes, nós não somos portadores, nós não somos excepcionais, nós não somos especiais. Então, é aprendizado. Então, hoje nós vamos assumir essa nomenclatura, pessoa com deficiência. Antigamente se chamava, vai passando ali um síndrome de Down, sabe? Então, pessoa com deficiência. Quero me colocar à disposição, não só do Goethe, mas como para todas as pessoas aqui. Nós trabalhamos muito com formação, então eu me coloco à disposição, inclusive, da Prefeitura do município de Salvador, com quem nós temos uma relação amistosa, para ajudar nessa questão da formação, que eu acho que é importante. Para não fugir dos exemplos, uma vez viajando, eu percebi, num transporte coletivo de Salvador, uma pessoa ao meu lado chupando cana, né, que é um gesto extremamente comum, corriqueiro, na nossa cidade. Mas qual é a grande coisa? Ela fez, enquanto durava a viagem, um tapete de cana à frente do seu banco. E quando eu vi aquilo, eu disse, não, tem algo errado. Tem algo errado na cidade. Tem algo errado. E aí, Clécia, quando você falou de educação, o que há ali, senão a ausência da educação? Não é? Então, quando a gente, por exemplo, descarta um objeto qualquer na rua e vem a chuva e leva para o bueiro, que leva, sabe, que provoca os alagamentos, é educação. Né? Quando nós também passamos usamos da indiferença, é falta de educação, é falta de formação. E, claro, a formação que se tem de casa, a formação que se tem na escola, é a formação que se tem a partir da convivência com o outro. Né? Então, sem sombra de dúvidas, mais uma vez agradeço. Vou praticar aqui a economia do clique, que é a economia digital. Meu perfil no Instagram é @sacramentoednilson. @sacramentoednilson. Me coloco à disposição, não só nesse momento, mas em outros tantos, e dizer da minha felicidade de estar aqui revendo amigos, revendo amigas, e parabenizar pela iniciativa do Goethe. Não é? Temporalidades é olhar no espelho, ver como estamos e melhorarmos. Obrigado. Obrigado, Ednilson Sacramento. Agora o Marcelo Cerqueira. É uma felicidade estar aqui presente. Quero agradecer Leonel, o ICBA,
na pessoa de Leonel, também através da SEMU, Secretaria de Reparação, da secretária Ivete Sacramento também. Quero deixar um abraço a todos. E também eu quero dizer que essa coisa do uso do espaço público, principalmente por nossa comunidade, é uma coisa que é muito reivindicada, que é muito vivida com muita garra e sede de participar do espaço público, de usar o equipamento público, de usar a rua pública. Então, até um certo momento de nossa história, não era permitido que esses corpos utilizassem o espaço público. Nós tínhamos uma delegacia de jogos e costume que prendia as pessoas por estarem na rua, e principalmente pessoas dessa comunidade. E eu quero dizer a felicidade que estamos tendo agora, é que nós, o centro, a SEMU não é a secretaria fim, é uma secretaria meio, que procura trabalhar com as outras secretarias municipais, desenvolvendo pontes e políticas públicas. E uma dessas coisas que estamos fazendo agora junto com a Secretaria de Cultura, construindo esse itinerário através de rotas e de roteiros turísticos, com esse foco na questão LGBTQIA+. Então, logo, logo vai sair uma coisa muito bacana disso e, sobretudo, a reivindicação de espaços que, tradicionalmente, era da população LGBT e que ainda continua sendo. É isso. Muito obrigado a todos por ter me ouvido. Obrigado, Marcelo. Professora Mônica. Não vou te agoniar, não. Bom, mais uma vez eu agradeço pela presença, foi muito bom estar aqui com vocês. E disponibilizo assim, o CREASE, que é o Centro de Referência do Estado, para... Leonel disse que teve dificuldade de encontrar, tal, mas, enfim, nós temos uma equipe grande lá, são 100 e poucas pessoas, e certamente tem algumas temáticas de violência, de algumas coisas que a gente pode aproveitar e discutir em outros momentos tantos. Certo? E agradeço a vocês também, aqui da mesa, e ao pessoal também que está aqui, que participou e que conosco aprendeu também e nos ensinou algumas coisas. Obrigada. Pessoal, só lembrando, antes de encerrar, que na próxima semana teremos a 5ª edição do Atemporalidade, ciclo de debates do Goethe Institute. O tema da próxima semana é Um Tal Teatro, desenvolvimento dramático entre 1960 e hoje. A mediação fica com o Aldre Anunciação, dramaturgo e apresentador, e teremos como convidados a Carmen Paternostro, diretora da Escola de Dança da UFBA, o Celso Júnior, ator e diretor, Raimundo Matos Leão, historiador, e Diego Pinheiro, diretor de teatro. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui e até a próxima. Boa noite.